Amém? Amém. Boa noite, de vitória, né? Sabemos que servir a Deus é difícil, não é todos que têm coragem de vir, não. Porque as pessoas em si, muitos só ouvem a palavra de ensinamento. Ninguém quer saber de aprender as coisas de Deus, a maioria não quer aprender. Porque o culto de ensinamento, na verdade, é para todos os obreiros que estão presentes, todas as pessoas que querem aprender a obra de Deus, que querem ter compromisso e quer até mostrar que ele está ao lado do pastor e que está sendo fiel ao pastor da igreja. Porque o culto de doutrina é o culto que os obreiros não podem faltar. Na verdade, os que faltam é que não estão compromissados com as coisas de Deus. Quando falta, está deixando uma margem de derrota. Porque como é que o cara vai faltar no culto? Que é o culto de ensinamento da igreja, né? É como se estivesse contra o pastor, às vezes, se você for fazer um justificativo, for buscar no profundo, é mais ou menos isso, né? Porque todos os cultos para até faltar, menos os cultos de doutrina, que é um culto que foi voltado para o engajamento, o crescimento da igreja, e onde todos os obreiros têm que estar presentes para que as coisas possam funcionar e as pessoas possam ver como que a igreja procede e como que a igreja, o compromisso da palavra de Deus. Porque aqui é onde nós falamos como funciona os mandamentos de Deus mais profundos, né? E daí por diante, como as pessoas não querem aprender, mas os que vieram aprendem, né? Em primeiro lugar, Jesus, ele é o que nos ensina nessa noite. Ele que quer nos ensinar, e ele tem nos ensinado cada vez mais. Que as palavras não são nossas, mas são do Senhor Jesus Cristo. Mas é possível nós ter pessoas de confiança do nosso lado que não participam do culto de ensinamento. Ele está deixando uma margem de desconfiança da liderança da igreja, né? Ele tem que estar firme, demonstrando a sua lealdade com Deus e com o ministério. Porque não adianta você dizer que ama a Deus, ou dizer que você gosta de Jesus, dizer que você é obediente, mas você não obedece o pastor, é jogar tudo fora. Porque se não obedece o pastor hoje da igreja, não está obedecendo também a Jesus, que é o que está no comando, né? Porque a igreja precisa de ter esse amor. Então, os obreiros, tudo é necessário estar no culto de doutrina. É necessário estar presente no culto para poder aprender como funcionam as coisas, né? Vamos orar por aqueles que não podem vir, para que Deus tenha misericórdia e faça um milagre, para que quando for na outra quarta-feira ele esteja presente. Então vamos estar falando isso no correr da semana, para que as pessoas tenham temor pelas coisas de Deus e sejam mais perseverantes em nome de Jesus Cristo, né? Vamos falar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui unidos e reunidos, Senhor, para falar do Senhor, meu Pai. Não estamos aqui para ensinar nada de nós, porque nós não temos ensinamento, Pai. Ensinamento é o Senhor que tem para nós, é o Senhor que pode nos ajudar a nos fazer mais crente, nos fazer mais vitorioso, nos fazer mais rigoroso na tua palavra, meu Pai. Jesus, toma a frente desta igreja, desse trabalho, na mão do obreiros de responsabilidade, obreiros fiéis, obreiros leais, pessoas que têm sede de justiça, que têm sede de crescimento da tua obra, que querem ver a tua obra crescer, meu Pai, todo-poderoso Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Inquieta o coração do ouvir nessa palavra, para que possa sentir-se responsável pela sua obra, pelo seu andamento, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, ao Senhor, para todos sempre. Amém. Pode se assentar. Mas vamos. Mateus 7 e 13. Mateus 7 e 13 que fala os dois caminhos. Vamos ler mais uma vez.
aprender isso. Em nome de Jesus, aprender essa parte tão especial, tão maravilhosa, né? Na qual a gente aprende esse pouco aqui em nome de Jesus Cristo. Os dois caminhos, porque só um é verdadeiro. Se eu estou dizendo os dois caminhos, porque só um que é o certo. Né? Então vamos ler. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e poucos, porque estreito é a porta, apertado o caminho que leva ao céu. Poucos são os que entram, né? Então, é muito maravilhoso, né? Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Né? Aí o 14 fala, e porque porta estreita é apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram, né? Então, uma palavra riquíssima e poderosa. Jesus está falando a respeito da renúncia. Porta estreita existe uma renúncia muito grande. Renunciar-se a si mesmo, renunciar aos desejos carnais, renunciar tudo ao mundo, renunciar ele próprio. Ele disse que vamos renunciar a si mesmo. Nós temos que renunciar a você mesmo, tomar a cruz e seguir após ele. Então, porta estreita é deixar o mundo, é deixar o pecado, é deixar tudo aquilo que não pertence a Deus e entrar na porta estreita, que é o próprio Jesus. Porque diz, essa porta é o caminho. Está vendo dois caminhos, porque esse é o caminho de Jesus, o outro é o caminho da perdição. Ele diz que muitos são os que entram por ele, né? E você vê que as pessoas preferem o caminho da perdição do que o caminho da vida, do que o caminho da vitória, do que o caminho da salvação, que é Jesus. Poucos são os que entram. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é pura, é fiel. Ele fala tudo mesmo, né? Poucos é os que entram. Na porta larga é multidões, é muita gente que entra, porque não tem cobrança, não tem uma mudança, não tem nada. Então muita gente vai, porque agrada a sua carne. Já na porta estreita não. Você vai ter que renunciar à carne, vai ter que renunciar ao desejo carnais, vai ter que renunciar ao desejo mundano, vai ter que renunciar a malícia, a mentira, a prostituição, tudo que não presta, vai ter que renunciar para entrar na porta estreita. Então, aqui está falando de crente que é fiel a Deus e crente que é infiel, que só tem o nome de crente, né? Então, porta estreita é a igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus, tem compromisso com o fundamento de Cristo. A porta larga, tem pessoas que associam a porta larga com o mundo, não é o mundo, é a igreja que não prega a verdade, porque está dizendo que alguém vem a uma dessas portas, está assemelhando que alguém procurou uma dessas portas, mas só que preferiu entrar na porta larga do que entrar na estreita. Já está falando que porta estreita e apertada é o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram, né? Mas a porta larga é a multidão que entra nela, porque a porta larga, essas igrejas não têm compromisso com a palavra de Deus, essas igrejas que só falam de dinheiro, que só fala de socialismo, né? Só fala de coisas terrenas. Eles são bons para agradar as pessoas, para ajudar as pessoas. Eles dão tudo para as pessoas. Tem igreja por aí que usa esse termo, eles ajudam a pessoa em tudo, mas menos
em ajudar as pessoas a entrar no céu. Porque não adianta você ajudar as pessoas para ir para o inferno. Você tem que ajudar as pessoas a ir para o céu. E eu não vou ajudar as pessoas a ir para o céu, bajulando ela e deixando ela cheia de pecado, cheia de problema, e não mostrando o pecado a ela e o que ela tem que mudar e se transformar no caminho de Deus. Dessa forma, eu não estou ajudando ela a ir para o céu, mas eu estou condenando ela cada vez mais. Ou seja, diz no estudo da palavra de Deus, fala que a porta estreita conduz as pessoas ao inferno, à perdição e à ruína. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E esse caminho, porta larga, vai levar a pessoa lá ao seu diabo. Já a porta estreita vai levar você ao seu de Abraão, vai levar você ao paraíso, porque você entrou pela porta qual o regimento e o ensinamento vem de Jesus. O ensinamento da porta estreita é o próprio Jesus nos ensinando o caminho verdadeiro do céu, nos ensinando a nos purificar, nos ensinando uma doutrina pura e fiel que só Ele tem, só Ele dá, que é de tudo na. Então, Ele é o maior doutrinador, né? Quando Ele estava pregando a sua palavra, diversas vezes, alguém falou para ele que ele pregava com autoridade e não como os escribas pregavam. Ou seja, ele veio mostrar a diferença, porque alguém se manifestou e falou que pregação maravilhosa era a de Jesus, porque era diferenciada. Está aqui, bem claro que vão ver aqui, ainda no livro 7, 28, fala assim: e aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, né? Porque, por quanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, os escribas ensinavam de uma forma e Jesus ensinava com toda a autoridade e todo o poder. Então, eles se admiravam de ver Jesus pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra dele na época que ele estava aqui. Então, ele ensinava com toda a autoridade, com todo o poder, e ensinava a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas que ouviam se admiravam da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Então, é isso que a gente tem que ver, que tem muitos ensinamentos na face da terra. Tem muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ensinam, diz que é de Deus, mas quando nós ensinamos qualquer coisa que não está no contexto da Bíblia, que não está na Bíblia Sagrada, que não faz parte da Bíblia Sagrada, isso não serve para nós, né? Você vê que tem igreja que tem um RI, tem um manual para ensinar as pessoas, né? Um manual de regras, né? Quando eu abri esse ministério, o rapaz falou: qual é o manual de regras? Você não vai fazer uma regra? Não. A regra é a Bíblia. Como é que eu vou fazer um manual se eu não tenho condições de fazer um manual? Eu vou ser melhor que a Bíblia? Eu vou ter capacidade de escrever uma doutrina mais forte que a de Jesus? Para mim, porque todas as igrejas, tem um monte de igreja aí que tem um regime de usa a Bíblia, mas depois tem os livros dos seus leitores, que depende daquele livro para fazer o ensinamento para ensinar as pessoas. E nós não dependemos de livro nenhum. O único livro que nós somos dependentes é da Bíblia Sagrada. Porque a igreja que não estiver alicerçada na Bíblia Sagrada, ela não é de Deus. A Bíblia, o alicerce da Bíblia, o alicerce da igreja, tem que ser regimida em cima da Bíblia Sagrada. Então, Jesus Cristo é a porta das ovelhas, foi escrito, está lá em João, né? Eu sou o caminho, a verdade. Jesus Cristo é a porta das ovelhas, está lá. Eu sou a porta das ovelhas, está escrito na Bíblia. Então, em cima disso, nós criamos tudo isso. Então, não precisa de um RI ou de outro mandamento, ou de outro parágrafo, ou de outro ensinamento para dizer, está sabendo? A igreja de Deus, tem um monte de
regra. Cada igreja tem suas regras. Aí eles colocam lá, esquece a regra da Deus de amor. Isso é a regra, não é colocar a regra de homem. A regra é de Jesus. Tem que ser dele, o ensinamento é de Jesus. Como é que você vai colocar uma coisa na igreja que partiu do homem, que partiu do fulano, partiu do ciclano? Deus não vai se agradar. É tão certo isso que Moisés foi contar ao povo, né? Ele deixou Deus irado. Deus apareceu uma espada lá e ele teve que parar com aquilo, porque Deus não se agradou. Deus não se agrada quando não quer fazer as coisas do jeito dele. Deus não quer fazer nada do nosso jeito, tem que ser do jeito que está a palavra de Deus. Então, por que os caras, não, nós vamos fazer um documento paralelo à Bíblia, dizendo que a irmã não vai poder usar roupa tal? A Bíblia já está dizendo que eu vou fazer isso. A Bíblia já está dizendo. A Bíblia já tem uso e costume. Não, fazer que o irmão vai poder beber. A Bíblia também está falando da bebida, como o nosso irmão Príncipe mandou. A Bíblia é um livro completo, fala de tudo. Então, para que eu vou fazer mais um livro se eu tenho um livro que fala de tudo? É ignorância do ser humano, só mais saber o que quer fazer, porque cada um quer fazer alguma coisa para ver que foi ele que fez. E todas as vezes que nós fazemos alguma coisa e nós dizemos que foi nós que fez, nós tiramos a honra de Jesus. Porque quem tem que ser honrado é Ele. É Jesus que tem que receber toda a honra e toda a glória. Não adianta o homem querer fazer um ensinamento ou ensinar uma coisa fora da Bíblia e dizer, pôr o nome dele no final. Aqui foi a autoria do pastor tal, a autoria de reverendo tal, não sei quem, leitor tal, e tudo isso. Não, a autoria é Jesus. Nós temos que seguir os mandamentos dele. Porque a Bíblia, ela mesmo a Bíblia mesmo defende ela mesma, né? Ela diz, repetida para corrigir e preparada para que o homem seja preparado em toda a palavra de Deus, em todo o conhecimento de Deus, e ela redige e nos dirige na direção que Deus quer. Então, se você querer fazer um livro ou fazer uma coisa, lê a Bíblia. Lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, lê de novo. Lê de novo, vai valer a Bíblia, porque o único livro que Jesus se agrada de não ler é a Bíblia Sagrada, porque foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a inspiração de Deus. Uma inspiração de Deus aqui na terra é a Bíblia Sagrada. Não é à toa que eles querem destruir a Bíblia, querem fazer outra Bíblia, querem mudar a Bíblia, querem mudar isso, querem mudar aquilo. Quantos que inventaram um dia desse aí, queria acabar com a Bíblia só porque fala do homossexualismo, porque fala do pecado, fala do erro. Então, eles querem ter uma Bíblia que não tem nada disso. Então, eles querem tirar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está incomodando aqueles que não querem aprender com Jesus. E quando não quer aprender com Jesus, é porque ele quer outro ensinamento, ele quer outra porta, ele quer outro caminho. Quando a pessoa está contente com a porta estreita, ele vai se regozijar do caminho, ele vai regozijar e desejar entrar por essa porta estreita e andar nesse caminho estreito, porque esse caminho estreito vai levar ele à grande salvação, vai levar ele à bênção do Senhor. Então não é necessário nós fazer alguma coisa para se distanciar de Deus. Que vantagem tem? O próprio Jesus falou, não adianta você granjear o mundo inteiro e perder tua alma. Ou seja, não adianta nós ter tanto ensinamento, tanto estudo, mas não guarda os mandamentos do Senhor, não guarda a palavra de Deus. E quando nós não guardamos a palavra de Deus, nós entramos em conflito com o próprio Deus, entramos em rebeldia com o dono da palavra. Se ele deixou isso escrito, é para nós guardar. Se ele deixou isso aqui, é para nós guardar, porque nós temos capacidade de guardar a palavra de Deus. Deus, aleluia, glória a Deus. Ele não fez nada que nós não seja capaz de obedecer, porque Jesus deixou esse ensinamento porque ele fez primeiro, ele viveu esse ensinamento. Ele viveu tudo isso para poder dizer para você que você também consegue viver, que eu consigo viver, que nós somos capazes de viver, nós somos capazes de viver essa palavra, de obedecer essa palavra, porque ele viveu isso.
Agora, nós só vamos conseguir viver isso se nós abandonar a carne, o desejo da carne, porque a carne vai tirar nós da realidade de realizar aquilo dos efeitos de Deus, a bênção do Senhor. Então, na carne, ninguém vai conseguir fazer nada. Nós temos que deixar a carne para poder ter essa bênção. E é isso que nós temos que fazer: renunciar toda a carne para que devemos agradar ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Dessa forma, vamos ser abençoados e vamos ter vitória da parte de Cristo. Glória a Deus, aleluia. É isso que Ele quer a mim e para você. O ensinamento do Senhor é maravilhoso, é poderoso. Isso que Ele quer dizer a mim e para você. Por que o Senhor quer que você tenha preocupação com a porta estreita e busque essa força de ser fiel, de entrar pela porta estreita que é Jesus, e dizer: sou o caminho, a verdade e meu Pai está por mim. Então, quando nós entramos em Jesus, nós vamos viver a doutrina dele, nós vamos viver o ensinamento dele, vamos viver a palavra dele. Então, nós vamos ter sucesso, nós vamos ter tudo de bom. Aí nós vamos chegar a uma conclusão que nós não devemos se preocupar com nada dessa terra, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar, tudo aqui está aí por enquanto, amanhã não vai existir mais. É isso que o Senhor quer a mim e para você, né? É isso que o Senhor quer dizer para nós nessa noite, né? Nós temos que ter tá tranquilo, porque a palavra de Deus, essa é verdadeira, essa é fiel, não podemos abandonar por nada. Então, todas as pessoas que não têm a palavra de Deus, que não guardam a palavra de Deus, ele não tem sucesso, porque é um manual da vitória. Nós temos que vou dar mais uma palavra para você entender nessa noite. O que é que o Senhor quer? Porque muitas vezes, se nós ficar pegado em alguma coisa, nós pensa. Aqui, ó, no livro de 1 Timóteo 6 e 7 fala assim, ó: porque nada nos é para este bom, e é manifesto que nada podemos levar dele. Temos, porém, sustento, porque nos cobrimos, estejamos com isso potente. Está vendo? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dando para nós se contentar com pouco. Porque quem quer muito vai fazer coisa errada para alcançar-se muito e não vai conseguir andar na porta estreita, porque a porta estreita é uma renúncia de muitas coisas para não perder a salvação. Aí continua, ó, no 9, mas os que querem ser ricos caem em tentações, laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergirão o homem à perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de males. E nessa cobiça, alguns se desviará da fé, se transpassando a si mesmo com muitas dores. Tá? Então, na cobiça do dinheiro, porque muita gente, porque o amor ao dinheiro é a raiz das espécies de mal. Isso aqui vai cair lá no conceito de qualidade, estava amando dinheiro. Ele amou o dinheiro, ele estava pensando que estava na porta estreita, mas estava na porta lá. Ele se desviou do caminho de Deus. Então, nós sabemos que não é pecado você ter o dinheiro. Explicar para os irmãos da chave, nós temos que ter o dinheiro mesmo, nós temos o dinheiro. Se Deus prepara o dinheiro para você, então você tem o dinheiro. Se você não ama esse dinheiro, não é pecado, você está com ele. Agora, se você amar o dinheiro, aí já passa a ser pecado. Porque amar mesmo, nós temos que amar somente Jesus. Nós temos que amar somente o Senhor Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é Ele. Vamos amar o Senhor, amar a nossa família. E depois, se você tiver o dinheiro, não é pecado você ter o dinheiro para você ir onde você quiser, gastar com coisas boas também. Para gastar, tem que saber gastar o dinheiro também. Porque eu disse que não é para gastar naquilo que não é bom. O Senhor disse que é para sair luxando com dinheiro também, e se dando uma de ricão por aí, fazendo humilhando os outros também. Isso é pecado. Nós temos que gastar o dinheiro nosso numa coisa que Deus vai se agradar também. Porque se você tem um monte de dinheiro e você sair para ir gastando
dinheiro desordenadamente, gastando dinheiro de forma exagerada, você vai dar mau testemunho e vai também deixar Deus triste. Muitas das vezes tem gente que não tem dinheiro, porque os pensamentos dele é isso, é de fazer essas coisas. Aí Deus não dá. Deus só vai dar o dinheiro para quem sabe controlar o dinheiro e que não vai deixar o dinheiro tirar ele do caminho de Deus. Porque tem gente também que, se alcançar o dinheiro, ele se desvia do caminho estreito. Se desvia de Jesus, ele vai para a porta larga. Porque a porta larga, muitos vão para lá porque eles querem dinheiro. E lá eles falam muito de dinheiro. Na porta larga ele fala de dinheiro. Mas na porta estreita não. A porta estreita manda você renunciar o dinheiro, renunciar as coisas que o mundo tem. Então há uma diferença muito grande. Porque ele falou isso para o conselho de guardar, renunciar suas fazendas, renunciar sua riqueza, dar aos pobres e voltar e ter um tesouro no céu. Mas ele saiu triste, foi embora, não voltou mais, porque ele estava amando dinheiro e não a Jesus de Nazaré. E nós temos que amar Jesus, porque quando nós passarmos a Jesus, você está precisando de dinheiro, ele pode te preparar, porque você está precisando, ele pode te ajudar, porque você está amando ele. E quem ama Jesus de todo o coração, com toda sinceridade, diz, ele vai acontecer o que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas será acrescentada. Então todas as suas demais coisas vai ser acrescentada pelo fato de você amar Jesus primeiro. Jesus é a fonte da sabedoria, Jesus é a fonte da riqueza. Ele fala que ele é a fonte da riqueza. Se você quer alcançar a riqueza, seja Jesus. Se você quer alcançar a riqueza, você tem que ir aos pés de quem é rico. Quem é rico mesmo é Jesus. Jesus é milionário, é milionário. Jesus é dono de ouro e da prata. Ele disse: meu é o ouro e a prata. Tudo está na mão dele. O que é como procura rodeio? O que é como vai buscar na mão de outro? O que é como buscar na mão da criatura? Porque ele não quer chegar ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus tem o poder de enriquecer e de empobrecer. Ele fala: eu posso enriquecer o homem e eu posso empobrecer o homem. Então está tudo na mão de Deus. Então, se está na mão de Deus, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que buscar Jesus. Se está na mão de Jesus, Jesus disse, ele falou bem claro: foi me dado todo o poder no céu e na terra. Ele falou: todo o poder no céu e na terra foi dado a ele. Então, se Jesus tinha o poder, quando ele desceu aqui e nasceu naquela manjedoura, quando ele restou, foi muito mais poder. Porque ele disse: quando ele restou o terceiro dia, ele disse: agora foi me dado todo o poder no céu e na terra. Então, está tudo na mão de Jesus. E por que as pessoas se afastam de Jesus e entram na porta larga querendo ter vitória, querendo ter bênção? Na porta larga só tem maldição, na porta larga não tem bênção, na porta larga só traz distanciar a pessoa de Deus. A porta larga, você entra nela, você está indo para longe de Deus. Já não pode ter, não. Você está chegando perto de Deus, porque você está aceitando o ensinamento de Cristo e entrando no caminho estreito, porque ele disse que poucos são os 500. Se você é um dos poucos 500, com certeza você vai ser vitorioso. Você está sendo vitorioso nessa noite. Glória a Deus! Você buscar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que ele quer também para você. Vamos nos fortalecer, que vai dar tudo certo. Com Jesus, se você precisar de dinheiro, ele usa bem para te dar. Ele usa, se você for sincero com Deus, eu duvido que se você precisar, você não vai preparar uma bênção para você. Prepara, porque nós temos que ser sinceros dele com Jesus. Nós sendo sinceros com Jesus, não vai faltar nada para mim nem para você. Vai ser uma maravilha. Vamos ser sinceros com ele. Não vamos entrar nessa porta nojenta, essa porta larga que conduz a uma perdição. Mas vamos entrar na porta estreita que leva a nós à salvação, leva a nós às bênçãos celestiais, leva a nós ao reino de Deus, leva a nós à vitória. Porque se nós entramos na porta estreita, pode estar Cristo que estiver aqui, ele será que é um reino do homem. Ele não depende de governo para arrumar eu, ele depende de governo para arrumar você, ele depende de emprego para arrumar você, ele depende dele. Se ele quiser arrumar a casa, vai ter de honra. Se ele quiser, você pode estar desempregado, pode estar onde tiver. Se ele quiser ter um reino de honra, porque ele é Deus, Deus é poderoso. Jesus tem o poder de fazer qualquer coisa a nosso favor. É só nós crer, confiar e acreditar. Pronto, não vamos duvidar de nada. Vamos ser fiel, vamos obedecer essa santa palavra, que tudo ele pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos, está orando, vai nós em nossas casas e confia no Senhor. Não saia da porta estreita, entra na porta estreita, continua na porta estreita, continua com Jesus, continua no caminho de Jesus, que a vitória é grande em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela força da palavra e pedimos no nome de Jesus Cristo que abençoe os ouvintes da sua palavra, aquele que vai nos escutar na qualquer lugar deste mundo, nós rogamos pelo Estado de Israel, nós rogamos pelo nosso Brasil. O Senhor tenha misericórdia desse país, o Senhor tenha misericórdia da sua vida, vai pegar a tua mão, vai a pessoa, nossos familiares, nós de perto, nossa família, nossos irmãos, meu irmão,
Pai, de Deus, faz milagre na vida daquele homem, abençoa ele, protege ele, guarda ele da nossa família dele, abençoa nossa irmã Mariana, nossa pastor da Ferreira, abençoa nosso irmão Fernandes, abençoa nosso irmão Cida, abençoa nosso irmão nosso amigo, abençoa a esquerda, a direita, abençoa a minha esposa, que está morrendo, todas as nossas mãos, usa ela cada vez mais, nossa irmã dele, a sua família, seus parentes, todos que aqui estão, o Senhor abre no céu, e derrama as bênçãos de tal maneira que seja muito grande, Pai Todo-Poderoso. Nós pedimos nessa noite, Senhor, integração, pedimos pela vida da Jamile, pela vida do Henrique, pela vida que não vem as crianças, Pai, que existe e faz milagre. Nós pedimos agora, Senhor, que agradecemos no nome de Jesus, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja por todos vós e todos digam amém. E a paz do Senhor.